duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles, guias do meu caminho escuro, cheio de desilusão. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. São eles, guias do meu caminho escuro, cheio de desilusão. E dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Amor, à luz dos teus Lindaço. E aí? Arrasou. Eu adorei. Eu também adorei. Gente, estou aqui com Célia Vaz. Célia Vaz é cantora, compositora, instrumentista, arranjadora, super amiga, querida do coração de muito tempo, professora de todos. Pô. O principal é ser sua amiga. É o meu preferido de tudo que você falou aí. Porque eu tenho um orgulho muito grande de ser sua amiga, de já ter trabalhado com você, poxa, considero você assim uma pessoa, um músico especial, de verdade, do fundo do meu coração. Tenho um respeito imenso pelo seu trabalho. Obrigado, fico feliz. E é recíproco. Pô, sou teu fã há muito tempo, né? Bacana. Celinha. Celinha, a ideia do programa aqui é a gente poder conhecer um pouco da pessoa que está por trás do artista e também da sua história com a música, né? Como é que foi essa coisa na tua vida? Como você começou a descobrir a música e como é que ela entrou na tua vida? Como é que foi isso? Então,
Eu tive um tio, irmão do meu pai, irmão temporão do meu pai adorava ele era bem mais jovem que meu pai. Ele era piloto de avião, mas ele tocava violão, piano, acordeão, tudo de ouvido. Não sabia nada de teoria, mas tocava tudo. E ele adorava me levar para as reuniões que ele ia tocar, porque eu sabia as letras de todas as músicas. Eu criança, com 12, 13 anos, adorava cantar as músicas da época, e ele então sempre me levava nas festinhas para eu cantar com ele. E assim eu fui me enturmando na música, e quando eu fiz assim uns 14, 15 anos, ele me deu um violão dele. Ele falou, poxa, vou te dar um violão, tá na hora de ser... Aí eu comecei a me empolgar com o violão, eu comecei a estudar, e quando eu já tinha uns 16, que eu estava estudando já mais seriamente, estudando violão clássico, aí ele convenceu meu pai de me dar um violão bom, que aliás é esse aqui, que eu tenho até hoje. Olha que barato. Que é um de Jorge maravilhoso, e o tio Haroldo foi o grande incentivador da minha veia musical. Mas aí você aprendeu com alguém de fato a tocar violão? Olha, eu aprendi com muita gente. Eu fui aluna do Jardim Macalé, assim, dos mais malditos aos mais eruditos. Jardim, Depois eu fui estudar clássico, estudei clássico com Jodacil Damasceno, com Léo Soares. Foi professor de um monte de gente, né? De todo mundo. É. Estudei com o Sidney Miller. Olha, e com várias pessoas da época, na época da minha adolescência, né? E, enfim, fui me fazendo e comecei a fazer faculdade. E daí, quando eu entrei na faculdade, aconteceu o Festival Universitário, o primeiro Festival Universitário, em 1968, na TV Tupi. E aí, na minha família, como todos são muito brincalhões e todos são muito bem-humorados, a gente fazia o Festival da Família todo ano, aliás, todo mês, de não sei quantos em quantos meses. E todo mundo fazia música bobagem, então a música de sacanagem. Só eu que fazia música séria. E eu sempre ganhava, e eles não entendiam o porquê. Eu falei, mas só eu faço música séria, vocês ficam fazendo bobagem, falando um, sacaneando o outro. Então era sempre umas músicas de duplo sentido, um sacaneando o outro. E eu fazendo minhas musiquinhas sérias. Aí eu fiz uma música para o Festival da Família, e quando teve o Festival Universitário, todo mundo falava, ai, aquela música tão linda, aquela que você ganhou o Festival da Família, bota lá. Eu falei, mas vem cá, essa música não é o que eu quero ouvir como sendo minha música. É porque eu só sei fazer isso. Mas não é isso que eu quero ouvir. Não é isso que eu quero assumir como minha música. Ah, não, mas põe. E eu dei tanto azar, entre aspas, quer dizer, sorte, porque a música foi classificada, ficou entre as 12 finalistas, foi gravada, tocava no rádio, Dodge Monteiro, que defendeu, cantou lindamente, foi bacana, mas eu morria de vergonha da música, não era a música que eu queria ter feito. A música não estava te representando. Era uma bobagem a música, era uma música boba, influenciada pela bossa nova, que era maravilhosa na época, mas eu era muito crua ainda. Então eu fiz aquela musiquinha e tal, fiz a música e a letra e todo mundo, e a música foi. Aí ficava todo mundo assim, vem cá, compositora de uma música só? Vai fazer outra música? Eu falei, eu nunca mais vou fazer outra música enquanto eu não souber fazer o que eu quero ouvir, o que eu tenho dentro de mim, é porque eu não sei fazer o que eu tenho na minha cabeça. Aí eu nunca mais fiz outra música, até 6 anos depois disso. Eu passei 6 anos estudando, e aí, depois de 6 anos, eu comecei a entender como é que o Milton chegava àquela conclusão, como é que Toninho Horta chegava àquela conclusão. Eu comecei a entender quem era o sujeito, predicado e objeto da frase musical. E aí eu comecei a me sentir melhor, e comecei a conseguir fazer aquilo que eu queria ouvir. E daí então eu comecei a virar uma compositora assumida. Ah, que bacana. Eu levei 6 anos. E esse teu estudo foi um estudo aqui no Brasil ainda? Foi um estudo aqui no Brasil, eu fiz conservatório, enfim, eu me virava do jeito que tinha. Naquela época não tinha computador, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada disso. Então você se virava com o que tinha, né? Que não era muita coisa. As informações eram precárias, né? Aí tinha os professores de música erudita e tal, mas música popular não tinha, assim, escolas, não tinha nada disso. Então você se virava com os professores que podiam te dar aula e que você podia ter aula. E aí eu finalmente ganhei uma bolsa e fui para Berkeley. Eu fazia faculdade na época e de repente eu ganhei essa bolsa e fui para lá, tranquei minha matrícula, eu fazia filosofia e letras, faculdade aqui no Rio. E na realidade faltavam 6 meses para eu me formar, eu tranquei a matrícula e nunca mais voltei. Foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu fui para lá, e então lá eu passei 4 anos lá fazendo curso de arranjo de composição, mas quando eu cheguei lá eu não sabia... Teoria era muito difícil para mim.
eu tinha um bom ouvido, eu tocava as músicas de ouvido, tirava músicas e tudo, empacava de vez em quando em alguma inversão, as inversões eram difíceis, né, a princípio, para eu entender. Mas eu tinha um bom ouvido, eu conseguia me virar. Mas a teoria eu não entendia nada, Nelsinho. Que loucura. Nada, era um grego. Engraçado. As pessoas me explicavam, e eu dizia, não está fazendo sentido para mim. Porque tinha que decorar milhares de coisas. Eu dizia, por que eu tiro uma música com tanta facilidade? Na hora de entender a cifra e a realização dessa frase musical é tão confuso, não faz sentido para mim. Aí eu pensava, né? Poxa, não sou nenhum gênio, mas também não sou burra. Por que eu não entendo isso, né? Tem que ser Einstein para entender isso. Alguma coisa está errada. Para ser músico, não tem que ser nenhum gênio na matemática, né? Aí eu passei... Quando eu cheguei em Boston, o método era tão claro e tão esperto, entendeu? Tão prático, tão inteligente e objetivo, que eu passei o primeiro ano inteiro assim... É só isso. É isso que há 10 anos eu não entendo, não acredito. Sabe? É isso, coisa mais óbvia do mundo. Cara. Então eu entendi como o método é importante e é por isso que eu me tornei uma professora. Porque eu falei, gente, as pessoas precisam saber. Precisam saber disso, que isso não é tão confuso quanto parece. Você está falando um negócio que eu acho assim... Isso é muito importante, Celinha. Isso é muito importante. Eu tenho isso como norte para mim também. Porque eu lembro assim, de coisas óbvias que se alguém não tivesse me dito, eu não teria descoberto sozinho. A gente não descobre, você leva 20 anos para descobrir você leva 20 anos para descobrir uma coisa. Quando a pessoa te fala, olha, é assim, você fala, pô, é óbvio, mas se ninguém te falar, né? Ninguém diz nada, você fica... Eu achei engraçado, você estava falando da coisa da dificuldade com a teoria, com explicar a música, e eu estava achando engraçado, onde é que você ia chegar, porque você é uma que explica bem, que tem uma escola de... Você tem várias pessoas que vão estudar com você porque sabem que você sabe passar essa informação, principalmente a coisa da harmonia, como funciona. Eu me senti na obrigação porque eu acho que a música faz isso. Quando você tem o dom e a facilidade e a musicalidade que você tem, que eu, em tese, tenho em relação às outras pessoas, eu acho que faz parte dessa ideia você... Compartilhar com os outros. Com certeza. Não só você fazer um show para dar uma alegria para as pessoas, já tanto de alegria que você tem tocando e cantando, você tem que dividir isso com os outros. Por isso a gente tem que fazer show, a gente tem que gravar. E tem que ensinar isso para as pessoas que têm uma dificuldade até então e que deixam de ter e se desenvolvem de uma maneira linda, que é a melhor paga que um professor pode ter. Você sabe disso. Você é super professor, conceituado no mundo inteiro. A gente sabe que a melhor paga que tem quando a pessoa... Desabrocha. Uau, Você pega um cara assim que você vê, de repente passa uns anos... Engraçado, tem coisa que às vezes você fala para um cara que hoje, aquilo não faz muito efeito imediatamente, mas você encontra o cara uns 3 anos depois, você vê aquilo... Nossa, porra, agora ele sacou. É legal isso, né? Agora entrou na veia. Tem que entrar na veia, tem que entrar no seu sistema, né? Para virar uma coisa bacana. Isso é muito legal. Que bom, a gente tem isso em comum. Temos isso em comum. Agora, lá na Berklee você teve a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Um deles foi o Pat, né? Foi lá que você conheceu ele? Foi lá que eu conheci o Pat. Ele era aluno lá, professor? Não, ele era muito jovem. Ele tinha 17 anos quando ele foi para lá para tocar com o Gary Burton. No grupo ele foi entrar... Você sabe a história, né? Ele morava em Miami e o grupo do Gary Burton foi para lá com Mick Goodry, com Steve Swallow, com aquela turma toda, todo mundo... fera, e ele chegou no camarim e falou pro Gary assim, eu quero dar uma canja. Aí o Gary olhou pra ele, aquela criança, 17 anos, cheio de aparelho no dente. Aí falou assim, tá, que música quer tocar? Ele falou, qualquer uma do seu repertório, eu toco todas. Aí eles tocaram e ele se apaixonou pelo Pat, como todos se apaixonam por ele, porque ele é um ser especial, é um músico realmente... que tem um diferencial. Total. Então a gente se apaixona com ele com muita facilidade. Aí o Gary se apaixonou por ele, incluiu ele, ele ficou no grupo com 2 guitarristas, era o Mick Goodrick e o Pat Metheny. Olha só, e ele, engraçado... E aí nessa época ele foi morar em Boston, e eu morava lá na época. Fez parte do meu primeiro disco, Mutação, que é um disco muito querido meu. Primeiro disco meu só de composições minhas, né? Então, é aquele disco que saiu pela MPBC, né? Série MPBC da Polygram. Eu lembro que era só de arranjadores e compositores, instrumentistas. Uma capa preta, todos eles tinham uma capa preta com os desenhos meio... Do mesmo cara que fazia os desenhos, isso aí. E aí o Pat participou, porque por acaso ele estava aqui na época com o show do grupo dele, enfim.
coincidiu, aí ele fez uma faixa, que foi a faixa que deu nome, que é a Mutação. Mas enfim, e o Pat é assim, quando eu morava lá, começou a história assim, ele me conheceu, a gente tocava de brincadeira, eles estão muito interessados em música brasileira, né? Você sabe, os estrangeiros, quando sabem que você é do Brasil e músico, eles ficam loucos. Aí, puxa, como é que toca isso, e é o ritmo, assim, assim. E eu então sentava com ele lá na escola, porque ele frequentava a escola, ele dava, não sei nem se ele dava aula lá, mas ele estava sempre pela Berkeley ali, por causa do Gary, né? Ensaiava por lá. Aí ele falou, onde é que você está tocando? Eu fazia uns piano bars, assim, que eu dizia que era violão bar, porque era eu sozinha, isso, né? Lá em Boston, Eu ia tocar nos restaurantes chiques, assim, ficava lá tocando uns 4 sets sozinha, tocava, cantava. E ele falou, eu quero ir lá, onde é que você está tocando? Aí eu falava para ele foi. Então a primeira vez que ele foi, eu disse assim, o que você quer tocar? Ele falou... Ele levou a guitarra? Levou a guitarra dele. Aí eu falei, vamos tocar, vamos. O que você quer tocar? Aí eu perguntei para ele, o que você quer tocar? Ele falou assim, o que você quiser. Eu falei, diz uma música que você conheça. Ele falou, não, pode tocar qualquer música, eu tenho bom ouvido, eu vou atrás. Aí eu falei, bom, então vamos tocar Misty, que é uma música que eu gosto, que estava no repertório na época. Então, foi a primeira música que eu toquei com o Pat, foi Misty. É uma música que representa muito pra mim. Vamos tocar Misty, eu também tenho ouvido, eu vou atrás. Tom é sol. Foi só o que eu disse pra ele. Não, mas é o meu tom. Look at me. I'm as helpless up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I'm too misty, holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I'm too misty the moment you're near. Don't you know that you're leading me on? But it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I am lost? That's why I am following you on my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hands from my glove? I'm too misty.
you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I am lost? That's why I am following you. On my own, would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my left, my hands from my gloves. I'm too misty. And too much in love. Lindaço. É. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me E esse teu estudo foi um estudo aqui no Brasil ainda? Eu estudei muito aqui no Brasil e tinha. Repetir essa pergunta, por favor? O cachorro está alucinado, né? Não basta estar gripado, o cachorro também do vizinho tem que ajudar. Quero ambulância para eu fazer uma É. música. Eu ouvia do Donato fazer. Do Donato.